Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam transbordantes na sua vida nesse dia. Na série Maturidade e Caráter, queremos falar hoje sobre resposta saudável. E para isso queremos começar lendo em 1 Pedro, capítulo 2, os versos 21 a 25. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. A única maneira de crescer através das experiências de crítica, de rejeição, é quando nós deixamos de usar a tática da autodefesa, quando nós resistimos à tentação de adotar uma atitude defensiva e de contra-ataque. Mas isso só acontece quando nós temos o nosso coração cheio dos mesmos sentimentos que estavam no coração do Senhor Jesus. O apóstolo Pedro, ele falando a respeito disso, ele diz no texto que acabamos de ler, que nós fomos chamados para viver as mesmas críticas e rejeições que ele, a pisar da mesma forma que ele, a andar como ele andou, a experimentar o que ele experimentou, e isso não só no aspecto negativo, mas também no positivo. Mas o texto diz, Pedro fala, que Jesus, sendo ultrajado, não revidou com ultraje. Quando maltratado, não revidou com algo que pudesse ferir aqueles que o maltratavam. Na verdade, ele carregou sobre si essa rejeição. Ele se fez rejeição por nós, em nosso lugar, para que eu e você pudéssemos ter a aceitação do Pai. Por isso, precisamos aprender que o sistema do mundo é aquele que diz: ame quem te ama, perdoe quem te perdoe, ande com aqueles que são agradáveis, rejeite aqueles que não são, enfim. O sistema do mundo diz: busque apenas seus interesses. Mas o sistema do reino de Deus diz: busque o outro mesmo quando ele não é agradável. Se ele te ofendeu, perdoe. Se ele fez algo e ele te deve emocionalmente alguma coisa, ande com ele a segunda milha. Lá em Mateus capítulo 5, Jesus ele questiona a atitude do mundo quando ele diz assim: porque se amardes aqueles que vos amam, que galardão ou que recompensa vocês vão ter nisso? Os publicanos fazem também assim. Se vocês saudarem apenas os vossos irmãos, o que é que vocês estão fazendo demais? Os pecadores, os gentios, fazem a mesma coisa. Portanto, o que Jesus está querendo é nos colocar claramente diante de nós que é o sistema de Deus que precisa reger as nossas ações e reações e não o sistema do mundo. Nós precisamos andar segundo o padrão de Deus e não segundo o padrão do mundo. Por isso, responder à rejeição de forma saudável exige uma certa medida de humildade, que é a mesma que estava no coração de Jesus. Embora Jesus não tivesse pecado, ele aceitou a crítica, ele aceitou a humilhação, ele aceitou a rejeição e ele foi até o fim pagando um preço altíssimo para se fazer rejeitado por nós. A grande questão, a grande dificuldade para nós é que nós não conseguimos muitas vezes avaliar se nós estamos certos ou errados e simplesmente tomamos como a base de tudo que nós estamos sempre certos.
Então, quando alguém nos faz uma crítica, nós não aceitamos porque rejeitamos a ideia de que nós falhamos, mas nós erramos. E é com humildade que nós precisamos receber as críticas, mesmo quando nos parecem injustas. Se estamos certos e a crítica é injusta, não muda nada. Nós simplesmente estamos certos e ponto. Mas se a crítica ela é justa e nós estamos errados, então é hora, com humildade, nós ouvirmos o que nos falaram, avaliarmos o que nos falaram e permitirmos que Deus mude a nossa vida. Se a crítica é injusta, entregue para o Senhor. Entregue para Ele, porque Ele é o teu juiz, Ele julga todas as coisas. Se alguém foi injusto para com você, entregue essa injustiça à justiça de Deus, e Deus cuidará de tudo. Mas, acima de tudo, ande em paz com todos, porque esse é o chamado do cristão, esse é o chamado do reino. Sermos agentes da reconciliação e sermos agentes da paz. Assim viveremos o reino de Deus de forma intensa e a crítica e a rejeição jamais nos aprisionarão. Eu fecho os meus olhos para ver, eu vejo antes de acontecer. Sim, eu vivo pela fé. Levanto minhas mãos para guerrear, eu dobro os meus joelhos para lutar. Sim, eu vivo